Caramba. Foi. Bom, beleza. Então vamos voltar da onde a gente tinha parado na aula passada, que a gente estava falando sobre comparação de médias. Então, só para relembrar, né, o que a gente usa para fazer o teste, a gente tem sobre H0, a gente tem que o nosso H0 é MID, que a gente estava falando sobre teste pareado, né? Então a gente tem para cada observação XI, a gente tem um equivalente YI, né? Que está atrelado àquela observação XI. Então a gente calcula as diferenças, e aí a hipótese nula é de que a média da diferença, né, é zero, aqui onde MID é a média de X menos a média de Y, tá? Então essa é a nossa hipótese nula. Deixa eu ver se eu já tinha especificado com vocês. A minha hipótese alternativa, olha, era H1 do tipo μx menor que μy, tá? Ou, eu vou colocar até aqui, né? μd menor que zero, isso aqui é equivalente a μx menos μy menor do que zero, que é equivalente a μx menor que μy, tá bom? Então eu tinha essas duas hipóteses que eu estava testando. Se a média das diferenças era zero, ou se a média das diferenças era menor do que zero. E aí isso aí a gente viu que é análogo à média de x ser menor do que a média de y. Tá? Então era isso que a gente ia usar para fazer o teste. E aqui eu só vou anotar, né, quem é a distribuição da minha estatística de teste. Eu tenho a estatística definida como D barra, que é a média das diferenças, dividido por S, D, né, que é o desvio amostral das diferenças, dividido por N. Tá? Então, isso aqui, sob H0, tem distribuição T de student com T de student com quantos graus de liberdade? N-1. Tá? Tá? E em que esse N aqui, né, é o tamanho da amostra de X ou o tamanho da amostra de Y. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque eu estou dizendo aqui, ó, que a gente tem 2 N medições, né? Que é N medições da variável X e N medições da variável Y. Então são 2 N medições. Como eu estou trabalhando com as diferenças, então vão existir N diferenças. Então vai ser uma T de student N-1, tá bom? Em que esse N é o número de ou o tamanho de amostra, né, de X. Então, número de amostras de X ou de Y, porque como elas são pareadas, né, então tanto faz se eu estiver contando o número de amostras de X ou de Y. Então, beleza, já anotei aqui e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai realizar o teste de fato, né? Então, vamos pegar aqui os dados do problema. Os dados são o seguinte, eu tenho N igual a 63, então são 63 observações tanto para X quanto para Y, né? Só relembrando, essas observações, elas são a diferença, né, percentual entre os dois tempos até a angina, né? Nos 2 dias. Então, no primeiro dia eu tenho X, né? E no segundo dia eu tenho Y. Então, no primeiro dia, esse decréscimo foi de 63%. No segundo dia, foi de 7,59%. Tá? Aí eu tenho que calcular o meu D barra, né? E como é que eu vou fazer o teste? Eu tenho que ver, eu já fiz as hipóteses, já coloquei a distribuição da estatística de teste sobre H0, agora eu preciso ver, né, o valor observado da estatística de teste.
Então é isso que eu tenho que ver, valor observado da estatística de teste. Então, como eu estou falando já de valor observado, eu vou colocar Tzinho, tá? Então vai ser D barra sobre Szinho D dividido por raiz de N. Então, como é que eu calculo o D barra, né? O D barra é a média das diferenças. Então, eu não fiz essa conta antes com vocês, mas porque eu achei que estava claro, tá? Mas, de repente, vale a pena a gente fazer agora com calma. Então, a gente tem o D barra é quem? Como eu estou tomando as minhas distâncias como x menos y, então eu tenho aqui, ó, minhas distâncias DI são igual a xi menos yi, não é isso? Se eu voltar aqui no slide, ó, cadê? Aqui. Então, estou tomando as minhas distâncias DI, xi menos yi. Então, a primeira distância é x1 menos y1, a segunda é x2 menos y2, e assim sucessivamente. Essa aqui é a minha amostra de distâncias, e é com ela que eu vou fazer o teste. Então, vamos lá. Então, a gente tem isso, né? DI é igual a isso aí. Então, eu tenho que ver o que é D barra, né? Então, eu vou fazer a conta aqui do lado. Então, eu tenho D barra igual ao somatório, ou melhor colocar assim, igual a 1 sobre N somatório, onde I vai de 1 até N, dos DIs, né? Essa é a definição de D barra. Agora, quem é DI? Bom, mas DI são aquelas diferenças, né? Então, vai ficar xi menos yi aqui dentro do somatório. Agora, eu posso separar, né, o somatório nas duas partes. Então, vai dar somatório, onde i vai de 1 até n, de xi, menos somatório de yi, tá? Onde i vai de 1 até n também. Então, ó, agora eu tenho uma multiplicação aqui com uma subtração, então eu consigo fazer a distributiva. Vai dar 1 sobre n, somatório, e indo de 1 até n, xi menos 1 sobre n, somatório de yi, onde i vai de 1 até n. Tá? Então é isso, pessoal. No final das contas, essa parte aqui é o x barra, e essa parte aqui é o y barra, né? Então é intuitivo. Então, a média das diferenças é a diferença das médias, tá? Então, olha, a média das diferenças é a diferença das médias, tá? Então foi isso que a gente acabou de mostrar aqui. Bom, então, tudo bem. Eu consigo calcular o D barra tendo x barra e y barra, né? Basta subtrair. Então, deixa eu só apagar aqui para não ficar muito poluído. Então, eu tenho D barra igual a x barra menos y barra. Então, vai dar essa quantidade menos essa quantidade. Dá menos 6,63%. Tá? E o meu desvio das diferenças. Né? Como é que eu calculo esse desvio com respeito às diferenças? É a mesma fórmula do desvio anterior, né? Só que aquele desvio amostral. Só que agora eu vou tomar esse desvio sobre as diferenças. Então, vai dar DI menos D barra. Tá? Esse cálculo aqui já foi feito. Deu 20,29. Tá? Então, mas para a gente fazer esse cálculo, como é que a gente faz na prática? Né? A gente calcula todas as diferenças. Aí a gente vai ter uma amostra aqui de diferenças, né? Que são esses DIs aqui. E a gente calcula o desvio sobre essa nova amostra, tá? Então, a gente calcula o nosso desvio amostral em cima desses valores, ao invés de calcular em cima dos valores anteriores, né, dos valores originais. Tá? Então, é bem tranquilo. É só... o único trabalho é fazer cada uma dessas diferenças aqui, que se forem muitos dados, é um pouco chato fazer essa diferença na mão. Mas se você tiver no computador, aí já é bem mais tranquilo. É só fazer uma diferença vetorial, né? Você vai bota sua amostra x num vetor x, bota sua amostra y num vetor y. Se você fizer x menos y, ele vai fazer a subtração vetorialmente. Em uma linha você faz todas essas diferenças. E você termina com o vetor d, né? Que consiste em cada posição vai ser essas diferenças. Né? Então, tudo que você quer está armazenado dentro do D. E aí, no R, seria só você fazer coisas do tipo SD de Dzinho,
ou então min de Dzinho para tirar a média, para tirar o desvio padrão, tá? Então, isso aí já foi feito, tá? Para ilustrar, tem aqui o histograma dessas diferenças, tá? Em que aqui a gente vê, ó, esse histograma aqui já é das diferenças, ó, nota que ele está centrado no zero, tá? A gente vê que como o zero está aqui, né, a parte à esquerda de zero, ela está mais volumosa, digamos assim, né, do que a parte à direita. Então isso aqui é evidência de que a gente deve ter o MID talvez negativo, tá bom? Então, mas a gente tem que fazer o teste para ver se essa diferença entre as duas áreas é uma diferença estatisticamente significante ou não, significativa, né, ou não. Então vamos lá, vamos fazer o teste agora, de fato. Então ficou faltando calcular o valor observado, fazer o valor observado da estatística de teste, que deu D barra, que é menos 6,63%, dividido por quem é o SD? SD é 20,29%, dividido pela raiz de N. O meu N era 63, então dividido por raiz de 63, tá? Então, bom, se eu manipular aqui um pouquinho só, né, e eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 63, vai dar 6,63% vezes raiz de 63, dividido por 20,29%. Então vamos lá no R fazer essas contas. Eu acho que eu já tenho aqui. Já tenho. Eu deixei o script lá na parte de códigos R também, então se vocês quiserem acompanhar pelo script, também dá, tá? Pelo script que já está lá. Mas se vocês quiserem ir escrevendo na tela também, sem problema. Então, ó, a primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui os tamanhos de amostra. Esse é o exemplo do teste pareado, tá? Então, eu coloquei aqui o D barra, coloquei o SD e coloquei o ND. Né? Aqui eu estou chamando de N aqui do lado, tá? Mas eu podia chamar de ND, tá? Que é o número de diferenças, mas tanto faz. Então, o valor da estatística de teste eu coloquei assim, coloquei D barra, são esses menos 6,63, dividido por SD sobre raiz de N, tá? Então, o que eu tinha feito de errado na aula passada que eu estava fazendo correndo é que eu não coloquei a raiz quadrada. Eu só dividi por ND. Aí por isso tinha dado um valor esquisito. Então, ó, vou dar Ctrl Enter para poder rodar. Deu menos 2,59. Então eu observei o valor de menos 2,59, tá? Então se eu quisesse, ó, eu podia também colocar a fórmula do jeito que eu escrevi, que era, sei lá, menos 6,63 vezes raiz quadrada de 63 dividido pela raiz quadrada de 20,29. Qual foi o problema? Não. Por que eu tirei a raiz aqui? Não faz sentido. Aqui já é o desvio. Pronto, agora sim. Agora deu menos 2,59, tá? Então daria a mesma coisa. Eu não sei se vocês repararam, né? Mas aqui eu tinha o percentual e na hora que eu transplantei para o R, eu não coloquei o percentual, né? Então, será que está errado? Deixa eu voltar aqui para ver se... Então, será que está errado isso aqui? Na verdade, não. Eu posso colocar também a numeração em percentual e vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Ó, aqui vai dar menos. Se eu colocar em percentual, vai dar... Eu tinha 6,63%, então é 0,0663. Né? Isso é 6,63% vezes SQRT de 63 dividido por
ali eu tinha 20,29%, então é 0,2029, não é isso? Então, ó, vai dar a mesma coisa. Por que isso aconteceu? Porque o valor da estatística de teste ele é adimensional, ele não tem dimensão. Então, se eu estiver medindo aqui em cima com metro, embaixo metro, vai dar a mesma coisa do que se eu medir centímetro e centímetro. Né? Porque se os DIs estiverem em centímetro, digamos assim, então o D barra também está em centímetro, o SD também vai estar em centímetro, e o N não tem dimensão. Né? Então, quando eu for fazer, quando eu for olhar para dimensão, né, ou para unidade de medida do T, não vai ter dimensão, né? Vai ser uma medida dimensional, porque vai cortar aqui. Se aqui o D barra estiver em metro, o desvio também está em metro, então acaba cortando. Então, como aqui eu posso encarar esse percentual como sendo uma unidade de medida, né? Então esses percentuais eles cortam, né? Então ela fica adimensional. Então tanto faz se eu colocar o percentual ou se eu não colocar o percentual, tá bom? Então por isso que deu essa diferença, né? Não sei se tinha ficado claro antes quando eu tinha feito as contas, mas então o ponto é o seguinte, tanto faz se eu deixar o percentual ou se eu colocar os números como estão e encarar o percentual como se fosse uma unidade de medida, tipo metros ou centímetros, tá? Então dá na mesma. Bom, então é isso. Isso eu faço para achar o valor observado da estatística de teste. Tá? E agora, como é que eu faço, como é que eu conduzo o teste em si? Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer pelo p-valor. Tá? Então vamos lá, vamos fazer pelo p-valor. O p-valor significa o quê? Só para a gente fixar essa ideia de p-valor. P-valor, ele significa, vou colocar aqui p-valor, ele significa a probabilidade de você observar algo mais extremo para a estatística de teste do que o que você observou na amostra. Então, ó, a minha estatística de teste T ela é função de D barra. Então, como eu quero rejeitar se o MID for menor do que zero e o D barra ele é uma estimativa de MID, né? Porque essa é a média das diferenças, só que populacional essa é a média das diferenças amostral. Então, eu vou rejeitar se o D barra for, né, menor do que um certo Q. Então, aí eu rejeito se D barra for menor do que um certo Q. Então, vou rejeitar se T for menor do que uma outra certa constante. Então, ó, o que é mais extremo do que o que eu observei na amostra? Né? É o T ser menor do que o valor de Tzinho que eu observei. Isso dado H0. Tá? Alguma dúvida nessa parte, nessa interpretação do p-valor? De que o p-valor é essa probabilidade? Não? Então, é a probabilidade de eu pegar a estatística de teste e observar para ela um valor mais extremo do que o que foi observado para a amostra. Né? Aqui lembrando que quando eu estiver falando de mais extremo, é sempre de acordo com o H1. Então, né, como o H1 é menor, o que é mais extremo vai ser menor também, né? Porque é extremo com respeito a H1, tá? Então, ó, quando eu fizer o p-valor, vai dar t menor do que tzinho, e aí isso fica sendo a probabilidade de t menor do que menos 2,59, dado H0, tá? Isso aqui, como eu estou na situação, né, sobre H0, e aí para isso eu fiz a distribuição da estatística de teste T sobre H0, então eu vou escrever aqui, ó, essa probabilidade vai ser PT, que é a função acumulada da T, em qual ponto? No ponto menos 2,59, tá? Com quantos graus de liberdade? Bom, n menos 1, que é igual a 62, né? Porque o n era 63, não é isso? Então, ó, vamos lá, vamos calcular isso aqui lá no R. Então, eu tenho PT menos 2,5962, tá? Então, Enter.
0,0059, tá? Então, beleza, esse foi o p-valor, né? Então, aí agora lembrando, né? Eu já tenho o p-valor, então eu rejeito ou não rejeito H0, né? Deixa eu ver se eu estipulei algum nível de significância no exercício para a gente comparar. Mas eu acho que eu não especifiquei, não. Não especifiquei. Mas tudo bem, por quê? Porque o p-valor, né? Aqui só fazendo as contas, então eu tenho no slide, né, só para ver que a gente que bateu, né, os resultados. Tá? Porque aqui eu arredondei para 4, para 3, não, 4 casas decimais, enquanto aqui para 3, então ficou 0,006. Enquanto aqui 0,0059, tá? Então o que vai acontecer? Como é que eu faço, como é que eu vejo se rejeito ou aceito H0 usando o p-valor? Então eu vou rejeitar H0, né, se o p-valor for menor do que alfa, tá? Foi o que a gente viu lá atrás. A gente tinha até feito um gráfico e olhado as áreas, né, definidas pelo p-valor e a área definida pelo nível de significância alfa para poder ver que sempre que o p-valor for menor do que alfa, eu rejeito H0. Isso independente de H1, tá? Se H1 for maior, menor, não importa. É sempre a mesma coisa. Se o p-valor for menor do que alfa, eu rejeito. Né? Os valores de alfa, tipicamente, são, sei lá, 5% ou 1%, tá? Então, não importa o valor de alfa, eu rejeitaria H0, né? Sendo um valor razoável, né? Então, como eu observei um p-valor menor do que 1%, né? Então, eu rejeito H0. Aos níveis de significância zero vírgula zero cinco, 0,01, né? Tá? Ou qualquer outro, qualquer outro valor alfa maior do que 0,0059, tá bom? Então essa é a conclusão. Rejeitei H0. Então o que significa? Significa que eu rejeitei que a média das diferenças era zero e concluí em favor de H1, né, que a média das distâncias deve ser menor do que zero, na verdade. Então coloquei a minha conclusão escrita aqui, ó, em palavras. Né? Então, lembrando lá de tudo, e a conclusão vai relembrar lá de todo o experimento. Então, sob a exposição a concentrações de monóxido de carbono no nível administrado no experimento durante o descanso, os homens com doença coronariana arterial apresentam maior decréscimo, em média, no tempo até apresentarem angina após a realização do segundo exercício na esteira. Né? Na verdade, menor, eu escrevi errado. E eu acho que eu estou colocando aqui uma versão dos slides que não é a versão que eu já corrigi. Deixa eu só fazer uma checagem rápida aqui. Ou então não corrigir essa parte. Não, eu acho que... eu já corrigi. Bom, então vou ter que corrigir isso aí de novo. Essa parte aqui da frente, tá? Mas tudo bem, pessoal, com o teste, deu para entender o que foi feito? Essa noção de p-valor, ela tá fácil de entender ou ainda está um pouquinho obscuro?
Eu quis usar mais ele porque lá na frente, se vocês forem usar essas coisas na prática, os softwares sempre vão reportar para vocês o p-valor. E aí vocês é que vão definir se vão rejeitar ou se não vão rejeitar as hipóteses nulas nos problemas que vocês estiverem tratando. Então, por isso que agora eu só estou fazendo pelo p-valor. Né? Eu não sei, mas eu acho que pelo p-valor é mais simples, né, de fazer, é mais rápido de fazer o teste, mas tem que sempre ter aquela coisa na cabeça, né? Lembrar, eu vou rejeitar se o p-valor for pequeno, se ele for muito pequeno. Tá bom? Então, se não tiver ficado nenhuma dúvida, eu vou só dar mais uma olhada no intervalo de confiança para a gente poder prosseguir. Tá? Então, ó, é aquela história. Quando a gente está fazendo um teste de comparação de médias, seja ele pareado ou não pareado, se a gente rejeitou H0, a gente conclui que teve uma diferença, né? Ou foi uma diferença do tratamento em comparação ao grupo controle, ou é uma diferença entre as duas populações de forma geral, né? Mas você só descobre que existe uma diferença, mas é bom a gente quantificar, né? Quanto que, com uma certa confiança, né? Qual deve ser um range, né, dessas distâncias que a gente confia que a distância verdadeira esteja, né? Ficou confusa essa frase. Mas o que eu quero dizer é o que está escrito, né? Que quando a gente rejeita o H0, né, ou a hipótese nula, num teste de comparação de médias, a gente tem que quantificar a diferença entre as duas médias. E aí você pode fazer um intervalo de confiança para a diferença, para o MD, que é a diferença das duas médias. Tá? Então, esse intervalo de confiança, aí que eu já vou falar só o resultado que deu no final, deu menos 11,68 e menos 1,58. Então, isso aqui significa o quê? Que a gente confia com esse alto grau de confiança de 95%, né? Que foi o intervalo que a gente escolheu. A gente podia ter escolhido outro nível de confiança. Podia ser 99, tá? 98, podia ser outro. Então, ó, com esse intervalo de confiança, a gente diria o seguinte, ó, que a gente confia que a diferença entre as médias é um valor entre menos 11,68% e menos 1,58%. Então, dessa forma, eu quantifico a ordem de magnitude, né, das diferenças entre as médias das duas populações. Tá? E o intervalo de confiança, ele é dado pela seguinte fórmula. Né? Ele é o D barra, vamos olhar aqui para a estatística de teste. Ele é o D barra, mais ou menos o quantil da T, com probabilidade acumulada 1 menos alfa sobre 2, e número de graus de liberdade n menos 1. Tá? Então aqui eu já deixei a fórmula do R já para achar direto esse quantil. Isso vezes o desvio, né? Vezes essa parte que entra aqui embaixo, né? Que é o desvio. Então, o desvio de d barra é S ao quadrado D, não, ou raiz de S ao quadrado D, né? Dividido por N. Então, essa é a fórmula do intervalo de confiança. Então, se a gente for fazer, né, o intervalo, vou colocar aqui, né, o intervalo de confiança. E aqui eu vou fazer com 95%, tá? Porque é o intervalo que já está feito. Lembrando, né, esse 95% é 1 menos o nível de significância que eu adotar. Então, isso aqui vai dar d barra mais ou menos. Esse mais ou menos significa que a parte da direita do intervalo é com sinal de mais e a parte da esquerda é com sinal de menos, tá? É só para economizar e escrever menos, tá? Então, QT 1 menos alfa sobre 2. Quanto que dá 1 menos alfa sobre 2? Bom, 1 menos alfa era 95%, 1 menos alfa sobre 2 vai dar 97,5%. Tá? Como é que eu sei isso? É que eu visualizo rapidinho aquele gráfico, né, da normal. Ou da T, tanto faz. Qualquer coisa que seja simétrica. Porque aqui no meio tem um menos alfa, né? Que é, no caso, 95%. Então sobrou 5%. Então vem 2,5% para cá e 2,5% para cá. Não é isso? Tá? Então, ó,
Então, aqui estava o meu QT. Então, ele deixa quanto para a esquerda? Ele deixa 97,5%, tá? N-1, N-1 é 62, que multiplica raiz de SD2, ou, já posso simplificar, né, colocar SD sobre raiz de N. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, onde esse N é 63. Então, se a gente for lá no R para achar essa quantidade, vai dar D barra. Bom, aqui eu já chamei todo mundo pelo nome, né? Deixa eu só copiar isso aqui que é o p-valor, para a gente deixar registrado, e aí eu já subo para lá p-valor. Então, p-valor deu isso aí. Então, vamos lá. P-valor calculado. Agora vamos calcular o intervalo de confiança para MID. Então, o intervalo ele é obtido como D barra mais QT 0,975 com 62 graus de liberdade vezes SD. Como é que eu denotei o SD? S underline D, que divide raiz quadrada de N, que é 62, tá? Foi exatamente o que eu coloquei aqui. Tá? Aqui a única diferença é que eu fiz com Q enorme, mas eu fiz com Q enorme antes só porque esse número de graus de liberdade era bem alto. A gente pode comparar e ver o que acontece usando a normal ou usando a T. É só porque eu lembrei lá que a T com muitos graus de liberdade, ela é aproximadamente normal. Então vamos lá. A gente vai obter o seguinte. Menos 1,47. Então, esse intervalo, ele vai medir... Aqui eu fiz a conta com mais primeiro, então é o valor maior. Ops. 1,47 ou 48, né, se eu for arredondar. E agora, para cá, eu vou fazer com um sinal de menos. Então, deu menos 11,78. Tá? Então, foi isso aqui. Tudo bem? Menos 11,78, menos 1,48. Tá? Então, tá aqui o intervalo. 11. Eu achei esses valores porque provavelmente eu fiz com a suposição de normalidade. Então, vamos verificar o que dá com a normal. Então, por que eu usei normal aqui? Eu não sei se eu não estava prestando atenção, eu coloquei que é norma ao invés de botar QT. Ou então se eu devo ter pensado, porque é aproximado, então vamos botar aqui enorme mesmo, porque a gente não vai ver muita diferença. Então, se eu vou fazer o intervalo usando a normal, então a única coisa que muda é que ao invés de ser QT com 62 graus, eu vou colocar a normal. Então, aí deu os 11,68 ao invés de ser 11,78. E no outro caso deu menos 1,58, tá? Então, deu um pouquinho diferente. Essa diferença veio porque eu usei o quantil da normal ao invés de usar o quantil da T, tá? Então, se a gente quiser ver, posso mostrar para vocês. Esse cara aqui. Quem é o quantil da T? É 1,9989, né? Quem é o Q enorme? Aqui esse Q enorme, né? Só para não ficar dúvida, eu coloquei a expressão aqui, mas é a mesma coisa do que botar 0,975, tá? Deu parecido, mas não deu a mesma coisa, né? Aqui deu quase 2 e aqui deu 1,96 aproximadamente, tá? Tudo bem? Aí é claro, né, que se eu pegar o QT e aumentar aqui bastante, né, colocar um número de graus de liberdade bem alto, você vai ver que vai dar
quase, né, deu igual, porque está com 4 casas decimais, ao que enorme, né? Enfim, é só aproveitando para explicar a questão da T de student ser aproximadamente normal, tá? Então, quando eu for colocar lá o slide para vocês, eu coloco, né, eu coloco ele com os dados, com os valores mais corretos, né? 11,78 menos 1,48, tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse exemplo, nessa parte do intervalo de confiança? Ela é bem similar, né, ao que a gente fazia de intervalo de confiança anteriormente. Bom, então vamos lá. Eu quero aproveitar para, antes de ver a parte do R com vocês, de fazer a dedução dos intervalos de confiança. Então, eu vou fazer assim, vou reservar aqui um tempo, né? Aqui eu tenho IC para μx menos μy, um teste que é pareado. Então, vou fazer o teste pareado primeiro. A gente viu a expressão, né? Mas a gente não viu por que a expressão era aquela. Tá? E a gente vai ver que é bem similar ao processo de construção do intervalo de confiança. Então, ó, eu tenho o seguinte. Na estatística de teste, para o teste que é não pareado, eu tenho z igual a x barra menos y barra menos μx menos μy sobre raiz de sx2 sobre nx mais sy2 dividido por ny. Isso aqui, não devia chamar de S, devia chamar de T. Tá? Então, isso aqui tem distribuição que é T de student. Com quantos graus de liberdade? Com esse número de graus de liberdade aí que está escrito no slide, então não vou escrever de novo aqui não, tá? Então vai ser isso. T de student com 1000 graus de liberdade. Nota que aqui, ó, eu não coloquei essa parte do menos μx menos μy. Por que eu não coloquei? Porque eu estou supondo H0. Então, se eu supuser H0, essa diferença é zero, tá? Então, colocar aqui ou não colocar, tanto faz. Mas para fazer o teste, para fazer o intervalo de confiança, eu preciso que apareça a diferença de médias. Tá? Então, é aquela história. O que eu vou fazer? Eu quero um intervalo que contenha com probabilidade 1 menos alfa, né? Então, eu quero IC, talvez aqui seja melhor colocar o IC 1 menos alfa, né? Então, a confiança é igual a 1 menos alfa. Então, aqui eu tenho a T. Então, se a confiança é 1 menos alfa, então eu quero um quantio Q, né? Aqui eu vou ter um menos Q, porque vai ser simétrico. E aí eu deixo alfa sobre 2 na direita e alfa sobre 2 na esquerda. Não é isso? Então, o que eu vou fazer? Então, eu tenho que a probabilidade 1 menos alfa, ele vai ser P. Então, 1 menos alfa pela figura, né? Vai ser a probabilidade de eu estar entre menos Q e Q, né? E aí, o intervalo de confiança, qual é a dinâmica, né? Eu quero isolar o parâmetro, né, de interesse, que no caso aqui é a diferença das médias. Eu quero que esse cara fique no meio e o resto fique do lado de fora, fique, né, nos extremos da desigualdade. Então, a primeira coisa, multiplicar por essa raiz em todos os lados, então vai dar menos que raiz sx2 sobre nx mais sy2 sobre ny menor do que x barra menos y barra
menos μx menos μy menor do que Q, que multiplica raiz de sx2 sobre nx mais sy2 sobre ny, tá? Agora, isso aqui vai me dar P de... Eu quero isolar o parâmetro. Então, eu vou subtrair x barra menos y barra. Então, vai dar menos x barra menos y barra menos Q raiz sx2 sobre nx mais sy2 sobre ny menor do que menos μx menos my menor do que menos x barra menos y barra mais Q raiz sx2 sobre nx mais sy2 sobre ny, tá? Bom, agora eu já quase terminei, né? Porque eu quero um intervalo que contenha μx menos my. Não quero um intervalo que contenha menos μx menos my. Então eu tenho que multiplicar por menos 1 de todos os lados. Lembrando que quando eu faço isso, eu tenho que trocar o sinal da desigualdade. Tá? Tenho que trocar esses sinais aqui. Então aqui vai ficar menos, menos, né? μx menos my menor. Aqui é x barra menos y barra menos que raiz de sx2 sobre nx mais sy2 sobre ny, tá? Então, beleza, né? Eu obtive um intervalo em que esse intervalo que tem... eu só esqueci de inverter as desigualdades, não é? Porque eu multipliquei por menos 1. Então, se eu multipliquei por menos 1 uma desigualdade, eu preciso trocar a direção. Eu tinha esquecido, tá? Então, ó, o intervalo tem... Qual é o menor valor? Esse ou esse? Bom, seguindo o sinal, né? Esse é o menor valor. Então, o meu intervalo, ele fica igualzinho ao que foi obtido aqui, ó. Né? Vê se não é isso. Então, o intervalo, né? O extremo menor do intervalo é x barra menos y barra menos o quantio da t, que deixa 1 menos alfa sobre 2 à esquerda, que é essa área aqui, ó, 1 menos alfa sobre 2, porque alfa sobre 2 está à direita, então é 1 menos alfa sobre 2 à esquerda. Então aqui está o quantio, que é esse Q que eu abreviei, que eu só coloquei Q, eu não coloquei toda essa expressão, que multiplica a raiz, né, da soma das variâncias de x barra com a variância de y barra, tá? Então é daí que vem essa fórmula. Tá? Alguma dúvida nas contas? É bom que eu estou revisando agora, que a próxima lista, que eu já vou colocar a partir de amanhã para vocês, ela vai pegar as duas partes, tanto o intervalo de confiança quanto a parte de análise exploratória, tá bom? Então, aí eu já estou relembrando como é que faz essas contas, né, para chegar nos intervalos, porque vai ter alguns exercícios em que eu vou pedir para vocês refazerem essas contas, só para ter certeza de que vocês sabem de onde que vem os intervalos, tá bom? Alguma dúvida nessas contas, pessoal? Não? Tá, beleza. Esse último eu vou deixar como exercício, de repente, na última lista que a gente for fazer, tá? Então aqui eu já vou deixar como exercício chegar nesse intervalo aqui, tá? Mas olha só, olha como ele é bem similar ao intervalo que a gente obteve agora, né? Para vocês verem que a conta vai ser muito parecida. Então, ó, aqui eu tinha, né, o D barra. Quem é D barra? D barra nada mais é do que a gente fez a conta lá atrás, que é a diferença entre x barra e y barra. Então aqui tem D barra
mais ou menos o quantil, né, da t, que está aqui, que multiplica a raiz de SD sobre N. Aqui o SD sobre N ele já está fazendo um papel, né, de estimar o desvio, mas só que é o desvio das diferenças, enquanto que aqui eu fazia a soma dos desvios de x barra com o desvio de y barra. Aqui não, aqui eu já estou fazendo o desvio direto na diferença. Então essa é a maior diferença, né? Essa parte que está aqui e essa parte que está aqui, que não são iguais, são valores diferentes, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos para a segunda parte da matéria para a gente falar um pouquinho sobre a parte do R, né? E ver a interpretação e ver um pouco da prática. Então, ó, só para relembrar, se vocês não tiverem visto, eu peguei aqui, né, se alguém chegou depois, eu peguei no Classroom esse arquivo aqui é um arquivo zip e fiz um download aqui para o meu computador. Então vou colocar aqui, ó, deixa eu só pausar a gravação, porque aí eu faço duas. Uma com a primeira parte da aula e outra com a segunda.